Vamos fazer uma oração antes da mensagem? Amém. Papai do céu, bondoso é o Senhor, Pai, graças te damos pela tua misericórdia. Queremos te louvar, Pai, reconhecer a tua soberania. E queremos, ó Pai, pedir neste momento que o Senhor esteja usando, ó Pai, o nosso irmão Marcelo, através do Espírito Santo do Senhor que habita neste homem, que ele possa, ó Pai, trazer a tua palavra da maneira que o Senhor o orientou, e que essa mensagem, ó Pai, esteja sendo flertada dentro dos nossos corações, para que possamos, ó Pai, sair daqui melhor do que chegamos. Queremos te louvar, te engrandecer e reconhecer, ó Pai, que o Senhor é o soberano. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Confesso que estou um tanto quanto nervoso, minha mão está gelada. Acho que da próxima vez vou pedir para eles me escalar em janeiro, fevereiro, que é mais quente. Brincadeira. Brincadeira. A gente tem que estar pronto, né? Bem, irmãos, o texto base que a gente vai ficar hoje é aquele que está ali projetado. Só que antes da gente entrar naquele texto, eu gostaria de... Acho que é o Murilo que está controlando ali os slides. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução e eu vou citar alguns versículos. Eu peço para vocês não abrir, porque o texto ali base é um texto longo. E esses versículos que eu vou citar eu vou ler. Eu peço para o Murilo projetar ali. E se você tiver alguma dúvida, você anota e confere se o Marcelo não está te enganando aí, falando os versículos que não estão na Bíblia. Amém? Se você tiver qualquer dúvida, anota e confere depois para a gente poder ganhar tempo. Amém? Bem, irmãos, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, talvez seria Jesus está vivo. Ou algo relacionado à fé. Será que estamos equilibrando o estudo da palavra com a fé? Né? Será que pelo fato de a gente entender e compreender através da Bíblia que homens não podem fazer milagres, homens já puderam no passado fazer milagres, como a gente aprende aqui, né, com os nossos irmãos aqui, mestres da palavra, homens no passado já puderam fazer milagres, Deus os capacitou para isso, com um propósito. Hoje homens não podem mais fazer milagres, mas será que pelo fato da gente aprender e entender que homens não podem fazer milagres, às vezes também nós não ficamos muito confiantes que Deus pode fazer milagres? Se você crê, você diga um amém. Se você não crê, você não diga nada. Você crê que Deus pode curar um doente? Você crê que Deus pode te dar um emprego se lhe faltar? Deus pode restaurar o seu casamento? Deus pode te capacitar para pregar para alguém em específico que não acredita na palavra do Senhor? Eu também creio, amém. Em Hebreus 11:1, peço para o Murilo projetar, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deu tempo? Deu. Tiago 5:14-15 diz assim: Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo e em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Em Mateus 6, os versículos 11 até o 13. Diz assim, eu acho que eu não anotei aqui, eu vou acompanhar aqui. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia.
Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A gente vê aqui que Deus pode nos dar um trabalho, pode nos dar o pão, através dessa oração de Jesus. Em Lucas 18, versículo 8, diz assim: Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Encontrará ou não? Amém? Amém, encontrará. Quando oramos por algo específico, será que nós acreditamos que Deus vai fazer aquilo mesmo? Será que muitas das vezes nós não usamos a frase seguinte, se for da vontade de Deus, no final da oração, Senhor, faça a tua vontade, às vezes como um pretexto para a nossa falta de fé? Não que isso não é uma verdade, é lógico que é uma verdade, né? A vontade de Deus é soberana e ela sempre vai ser feita. Mas será que às vezes, quando a gente está orando, a gente já não está meio que acreditando que não vai acontecer e a gente fala assim no final, Senhor, seja feita a tua vontade. Tipo, meio que imaginando que não vai acontecer? Em Mateus 26, 42, diz assim: Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Esse cálice, a gente sabe, era a crucificação. Jesus, ele sabia a vontade de Deus e ele sabia que ele tinha que passar por isso. Então, no final, ele fala, faça a sua vontade. Agora, será que a gente sabe qual que é a vontade de Deus? Eu não sei. Em 2 Samuel, esse não precisa nem projetar, Murilo, é um texto maior, capítulo 12, do 16 ao 23, Davi, o filho de Davi fica doente, filho de Davi com Batseba, não era Salomão, e Davi começa a orar e começa a jejuar por essa criança, e ora e jejua, e cai no chão, e deita no chão, e vira um reboliço, e a criança só piora, e acho que depois de 7 dias, se eu não estou enganado, a criança morre. Os funcionários de Davi não estavam com coragem de falar para ele que a criança tinha morrido, mas percebendo que eles estavam ali cochichando, entre eles Davi percebeu que a criança tinha morrido e perguntou, a criança morreu? Morreu. Davi pegou, se levantou, tomou um banho, se perfumou e voltou à vida normal. Então, até quando Davi orou? Até quando havia esperança? Até quando Davi jejuou? Até quando havia esperança? Depois que não havia esperança, a vontade de Deus foi feita. E naquele caso em específico, a gente sabe por que a criança morreu. Foi porque aquela criança era um filho do pecado. Era um filho que tinha sido gerado através do adultério de Davi com Batseba, aonde Davi deu um jeito de assassinar o marido dela para poder ficar com ela, e a consequência desse pecado foi a morte dessa criança. Agora vamos para o nosso texto base aqui. 2 Reis, capítulo 6. Se você puder abrir, vai acompanhando, a gente vai ficar nele. Bem, aqui acontece um cerco, uma cidade chamada Samaria, imagina como se fosse Campinas aqui, ela é cercada em todos os pontos, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. O exército da Síria, querendo acabar com o povo de Deus, com o povo de Israel, cerca. Normalmente as plantações eram fora da cidade, então eles não conseguiam entrar e sair para acessar as plantações, acessar os alimentos, trazer as coisas, então eles foram consumindo só o que eles tinham ali. E chega uma hora que as coisas acabam.
E aí diz assim, do versículo 24 ao versículo 27, 2 Reis 6. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. O rei, um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" Então, a cidade ficou cercada, como eu disse, eles não conseguiam acessar as plantações, os alimentos foram acabando, e a palavra de Deus diz assim que uma cabeça de jumento estava valendo 80 peças de prata. Eu não sei que tamanho que era essa peça de prata, se era assim, mas 80 peças de prata por uma cabeça de jumento. E pior ainda, 80 peças de prata por uma caneca de esterco de pomba, e 5 peças de prata por uma caneca de esterco de pomba. Esterco de pomba. 5 peças de prata. Então a fome estava terrível. E o ápice desse problema, aqui no versículo 27 para frente, diz assim: o rei respondeu, né? No versículo 26, enquanto o rei estava inspecionando, uma mulher gritou a ele pedindo socorro. Aí no 27, o rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual que é o problema? Então o rei estava em cima do muro, inspecionando a cidade, vendo o caos que estava. Uma mulher gritou a ele pedindo ajuda. E ele falou: como que eu vou poder ajudar? Não tem trigo, não tem comida, não tem nada. Mas ela não estava querendo trigo, ela estava querendo que o rei julgasse uma situação, porque um dos papéis dos reis naquela época era julgar algumas situações, né? E a situação que ela queria que o rei julgasse era a seguinte, versículo 28. Contudo, ele perguntou: qual que é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Ou seja, a mulher falou para ele: ô rei, a gente está com um problema aqui. A gente não tinha nada para comer. Eu falei para ela: ó, vamos comer o meu filho hoje e amanhã a gente come o seu. Só que aí a gente cozinhou o meu filho, comemos o meu filho e hoje ela não quer dar o filho dela para a gente comer, ou seja, um canibalismo. E ali foi o ápice do problema, o ápice da situação. E é interessante que ela não estava nem triste ou comovida porque ela tinha comido o filho dela. A preocupação dela era porque a outra não estava querendo entregar o filho para elas poderem comer, né? A maldade do povo é desde sempre, né? Mas isso é assunto para outra pregação. Então, vendo aquilo, o rei ele ficou maluco. Ele ficou maluco. Nos versículos seguintes diz que ele rasga as suas roupas. E provavelmente, o texto aqui não diz, provavelmente ele já tinha consultado o profeta da época, que era Eliseu, e Deus já tinha falado que ele ia resolver aquela situação. Ele ia dar um fim naquela situação onde as pessoas estavam passando tanta fome que estavam comendo até gente. E aí diz assim, no versículo 30. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo, né? E essa roupa de pano que eles usavam por baixo simboliza tristeza, humildade, humilhação, arrependimento, luto, né?
E aí o que o rei fez? Ele culpou a Deus. Versículo 30 até o 33. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou suas vestes. 31. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel, e o rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda estava eles falavam, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Então o que o rei fez? Ele culpou a Deus, né? Como muitas pessoas fazem, né? Quando acontece uma desgraça muito grande, elas culpam a Deus, né? Às vezes você vai falar da palavra para uma pessoa que ainda não conhece, muitas pessoas falam assim: por que tem tanta guerra? Por que tanta criança morre? Por que isso, por que aquilo? Muitas pessoas culpam a Deus, e o rei aqui não foi diferente, ele culpou a Deus. Ele queria a cabeça do profeta, que era a representação de Deus na terra naquela época. Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época era assim. E provavelmente o rei tinha recebido uma instrução, né, de Deus através de Eliseu, né, que aquele problema ia se sanar, por isso que ele ficou tão furioso, porque não sanava nunca. Na cabeça dele, o tempo para esperar a promessa já tinha estourado, né? E nas nossas vidas muitas vezes não é diferente. Às vezes você está passando aqui uma situação muito difícil, um problema muito sério, e o seu tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes uma semana para a gente é muito tempo, às vezes um mês para a gente pode ser muito tempo, às vezes um ano pode ser muito tempo, às vezes 10 anos pode ser muito tempo, mas para Deus da eternidade isso não é nada. Eu não sei quantos anos esse problema aqui ficou, mas talvez o problema da sua vida também, eu não sei quanto tempo é que você está passando por isso. Mas uma coisa eu sei: se você virar as costas para Deus, você está acabando com a sua última esperança. Porque só o Senhor, Ele tem o poder de fazer o impossível na sua vida. Amém? José, ele passou 13 anos preso. 13 anos preso, até que se cumprisse a promessa na vida dele. A promessa na vida de Abraão levou 25 anos para se cumprir. Eu não sei quanto tempo você está passando por alguma situação difícil, seja em qualquer área da sua vida. Depois disso, a gente vê aqui uma manifestação de incredulidade. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Primeiro, vem uma nova promessa, né? Uma nova promessa não, vem a data quando ia se cumprir a promessa de Deus. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de... Ele falou assim: como que vai ter tanto alimento assim para que o preço seja normalizado? Aí ele diz: ainda que Deus abrisse comportas dos céus, isso não poderia acontecer. Então Eliseu repreende e diz: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Em Efésios 3:20, se o Murilo puder projetar aqui, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua sobre nós. É esse mesmo Deus, lá do Antigo Testamento, que aqui a gente leu aqui no Novo Testamento, e é o que poderia fazer essa coisa sobrenatural acontecer. Há muitos anos atrás, uma menininha nasceu, e depois de 30 dias que ela tinha nascido, não exatamente depois de 30 dias, mas depois de alguns dias que ela tinha nascido, ela ficou amarelinha. Uns chamam de tiriça, se eu não me engano, aquele negócio. É isso, né?
E ela teve que voltar para o hospital para tomar aquele banho de luz, não sei, aquela luz amarela. E ela voltou e tudo se normalizou. Aí depois de um tempo ela voltou para casa, estava tudo indo bem. Essa menina começou a tossir, ela ficava roxa e ela perdia a consciência com 1 mês de idade. E aí isso acontecia de novo, e acontecia de novo, e a gente começou a ficar desesperado. Essa era a minha filha. E aí a gente voltou para o hospital. Eu já tinha deduzido que ela tinha pegado alguma infecção hospitalar por causa do tratamento da tiriça. E aí a coisa foi piorando, eles internaram ela ficou alguns dias internada e eles mandaram ela para a UTI e entubaram ela. E ela teve uma doença chamada síndrome colichoide, que na idade dela, segundo os médicos, não tinha cura. E aí ela ficou internada, e ela ficou na UTI, a gente ia para a UTI, e ela tomando muito medicamento, parecia já que estava com uns 3 anos de idade, estava enorme, inchada, entubada, não reagia, as notícias eram sempre piores. Os médicos, eles não davam esperança, porque para eles não tinha cura. E aí depois, se eu não me engano, de 25 dias que ela estava na UTI, eu estou resumindo a história, eu estava tão transtornado, eu não tinha, não sei se a palavra certa é pudor, mas eu não tinha mais preocupação com quem estava ao lado, do que ia pensar ou deixar de pensar. Era um domingo à tarde, eu entrei nessa UTI, estava cheia, era dia de visita. Foi a primeira vez que eles tinham tirado ela, que eu tinha visto eles tirando ela da intubação. Eles já tinham feito isso antes, mas ela não reagia, eles entubavam de novo. Nesse dia coincidiu deles ter tirado ela da intubação para dar uma chance para ela, para ver se ela respirava. E era a hora que eu tinha chegado. E eu conversei com o médico, fiquei todo feliz vendo ela fora do tubo, mas o médico já foi logo falando, não, isso é um procedimento que a gente faz para ver se reage, mas ela vai voltar para o tubo, é só você olhar para ela. Ela nem se mexe, ela estava assim. Ela nem se mexe. O médico já foi assim, curto e grosso. Como eu disse, eu estava meio que não muito preocupado com o que estava acontecendo, eu comecei a orar ali na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo eu comecei a orar em voz alta. E eu creio que Deus ouviu a minha oração, porque a minha filha ela não tinha condições de orar, né? Ela não tinha condições de orar. Ela não tinha, e mesmo se ela tivesse consciente, ela era um bebê. Bebê não sabe falar, não sabe orar. Então alguém tinha que orar por ela. E eu estava orando por ela, não preocupado com o que estava acontecendo ali. Eu lembro que num certo momento eu falei, Senhor, se o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor me ama, cura minha filha. E no caminho, até chegar lá no hospital, no ápice da minha tristeza, eu estava pensando, Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor criou o universo, o que é para o Senhor curar minha filha? Se o Senhor ainda não curou, é porque o Senhor não quer. Agora, se o Senhor não quer, se o Senhor tem um propósito através disso, eu preciso que o Senhor pelo menos me faça entender. E aí, eu lembro que eu falei isso para o Senhor, se o Senhor me ama, cura ela, restaura ela da planta dos pés à ponta da cabeça. O que eu vou falar aqui agora, irmãos, é algo que eu vivi. Eu não sei se é de praxe Deus fazer essas coisas, sabe? Mas foi algo que eu vivi. Quando eu falei, Senhor, restaura ela da planta dos pés, eu já contei isso para vários irmãos aqui, a ponta da cabeça, eu senti, sabe quando sua perna dorme e você sente formigar? Formigou o meu pé e foi subindo para minha canela, joelho, até a ponta da minha cabeça. Naquele momento eu senti que Deus tinha ouvido minha oração. Ah, foi coincidência? Eu não sei, irmãos, se foi coincidência. Não sei se foi coincidência. Eu sei que da maneira que eu falei, eu senti em mim. E eu tinha tanta certeza que Deus tinha ouvido minha oração, que aí eu chamei a enfermeira e falei para ela assim, ó, minha filha, não voltando para a intubação, qual que é os procedimentos agora? Aí eles falaram várias coisas, falou assim, aí 3 horas da manhã, ela não voltando, ela reagindo, a gente entraria com a dieta, que é o leite, através de uma sonda e tal. E aí ela também falou, mas ó, o médico já falou, ela vai voltar para a intubação, tá? Eu falei para ela assim, ó, amanhã eu vou ligar aqui.
5 horas da manhã antes de eu sair para trabalhar, e vocês vão falar para mim que ela voltou para a dieta 3 horas da manhã. Por que eu falei isso? Porque eu não sei, irmãos, eu senti que Deus tinha ouvido minha oração. Eu não consigo explicar. O que eu sei é que eu acordei 5 horas da manhã, eu trabalhava numa fábrica naquela época, eu liguei, caiu na recepção, pedi para falar na UTI, a enfermeira me atendeu, e eu falei, eu queria notícias sobre a paciente Maria Eduarda. E eles falaram assim, 3 horas da manhã ela voltou para a dieta. E durante todo esse processo, irmãos, deixa eu olhar o horário, senão não acaba a pregação. Durante todo esse processo, minha mãe se converteu, a minha filha chegou a falecer na frente da minha mãe, expulsaram minha esposa, a minha mãe da UTI, e aí a minha mãe falou assim, se Jesus realmente salva, e ele salvar, ele chamava a minha filha de filha, né? Ela chamava a minha filha de filha, e salvar a filha, eu vou entregar minha vida para Jesus. A minha mesma mãe, que quando eu me converti, ela falou assim, ó, você nunca vai abandonar Maria, hein? Você não vai abandonar Maria, porque Maria fez isso na sua vida, fez aquilo. Minha mãe, ela estava dura, ela não queria se entregar a Deus. Mas nessa situação, o coração dela foi quebrantado. E no final, Deus curou minha filha e ela cumpriu o propósito, e hoje ela serve a Deus aqui junto conosco. Então, irmãos, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que coloquei a mão lá e Deus curou, não. Mas Deus simplesmente ouviu a minha oração. Sabe, eu não sabia qual era a vontade de Deus, eu não sabia se Deus ia levar minha filha ou não. Eu só simplesmente orava e pedia para Deus, e se Deus tivesse levado ela, eu não ia abandonar Deus. Eu ia falar, Senhor, o Senhor fez a sua vontade. Eu não sei o que minha filha verá lá na frente, então o Senhor fez a sua vontade. Mas enquanto havia vida, eu pedia, Senhor, cura minha filha, porque era aquilo que eu queria, eu só sabia aquilo que eu queria, eu não sabia aquilo que Deus queria. Eu só sabia aquilo que eu queria. E eu também não sabia se aquilo que eu queria era o melhor, mas eu sabia só o que eu queria. Depois disso aqui, continuando a história, Deus recruta um exército de 4 pecadores doentes para resolver o problema. Os versículos 3 até o versículo 7 aqui do capítulo 7. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando os cavalos e jumentos e deixando os acampamentos como estavam. Ou seja, 4 leprosos, né? Por que eu escrevi aqui 4 pecadores doentes? Porque a lepra naquela época estava relacionada ao pecado. Então, 4 leprosos falaram um para o outro, ó, vamos lá no acampamento dos caras, na porta da cidade, onde os caras estão cercando a gente? Ah, mas se a gente for lá, a gente vai morrer. Gente, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de qualquer jeito. Se a gente for até lá e eles matarem a gente, pelo menos a gente morre mais rápido, porque aqui a gente vai morrer de fome, vai morrer sofrendo. Então vamos. Eles pegaram e foram. A Bíblia não diz se foi através dos passos desses 4 leprosos. Eu já vi gente pregando isso aqui, falando que era através dos passos dos 4 leprosos que Deus fez o exército inimigo ouvir um som de um exército chegando. Eu li aqui e a Bíblia não diz. Tem gente que fala que foi isso. Mas o fato é que Deus fez o exército inimigo ouvir um som de um exército gigante chegando para cima deles. Eles não viram nada, eles só ouviram o estrondo, o som. E eles começaram a achar que o rei de Israel tinha convocado exércitos de outras nações para se juntar com Israel para poder tirar eles dali. Com medo disso, de morrerem, eles abandonaram tudo e foram embora, o exército inimigo.
Aí dos versículos 8 ao 9, a gente vai ver a consciência de se fazer o bem. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então eles dizem aqui, né? Primeiro eles tentaram esconder tudo, depois veio uma consciência do bem e pensaram assim: a gente não pode ficar com isso aqui só pra gente, a gente não pode esconder isso. Hoje é dia de boas novas, né? Não podemos ficar com isso só pra gente. E o que isso me conecta com o Novo Testamento? Nós não podemos ser negligentes, né? Se a gente não falar das boas novas, algum castigo nos sobrevirá. Em 1 Coríntios 9,16 diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Em Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Eles tiveram aqui boas notícias, eles tiveram boas novas. Pessoas doentes entraram num lugar de boas novas, né? Nós também somos essas pessoas que eram doentes. E hoje nós estamos num lugar de boas novas. E veio uma consciência para eles dizendo assim: não, a gente não pode ficar com isso daqui para a gente tem que levar isso aqui para frente. A gente tem que fazer que com outras pessoas também sejam beneficiadas disso daqui que a gente está sendo beneficiado. A gente recebeu a palavra de Deus nas nossas vidas, a gente se converteu, nós éramos esses pecadores leprosos, hoje nós estamos limpos dessa lepra, que é a doença do pecado. Será que a gente tem que ficar com isso para a gente? Ou a gente tem que levar essas boas novas para as pessoas que estão lá fora? Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Jesus disse: vão a todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Será que é só os discípulos que deviam fazer aquilo? Então eles começam a espalhar a notícia do verso 10 até o verso 16. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou à noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda a multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam os 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Então eles foram,
espalharam a notícia, falaram para um, que falaram para outro, que falaram para outro, até que chegou no rei e todo mundo ficou sabendo. Assim é o evangelho, né? Você fala para um, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, e é assim que você está aqui hoje. É assim que eu estou aqui hoje. É assim que é passado as boas novas, as boas notícias, né? Você fala e Deus que opera. A sua parte é falar. A minha parte é falar. O rei ainda ficou meio duvidoso, né? Ele ficou achando que era um plano dos caras para poder fazer uma emboscada, né? Mas não era. Assim como tem algumas pessoas que você vai falar e elas vão ficar meio duvidosas, mas elas também vão se converter em nome de Jesus, amém? E então as pessoas ficaram sabendo, né? O rei tinha convocado alguns soldados ali, pegou o resto dos cavalos que tinham, que já devia estar morrendo também, e falou: se tiver que morrer essas pessoas que vão lá ver se é verdade ou não, todo mundo aqui vai morrer mesmo de qualquer jeito, então vai lá e vê. E aí depois disso, vem o fim daquele homem que era incrédulo, dos versículos 17 ao 20. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu, né? Em Marcos 16, se eu não me engano, diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas aí tem a segunda parte que diz: mas quem não crê será condenado. Esse aqui foi o fim desse homem incrédulo. E as pessoas que não acreditar no Evangelho também terá esse fim. Não apenas o fim da morte física, porque esse todos nós vamos ter, mas a morte eterna. Deus, irmãos, ele é um Deus vivo. Qual que é a diferença de Buda para Jesus? Qual que é a diferença de Maomé para Jesus? Nós temos um livro? Eles também têm. Como nós sabemos que o nosso livro é o livro da verdade, é a palavra da verdade? Porque nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus acessível, que se relaciona conosco, mas ele é acessível através da sua palavra, sim, mas também através da fé. Se você consultar a Bíblia como um livro de filosofia, você não vai acessar a Deus. Talvez você mude o seu comportamento, algumas coisas, mas para você acessar o Deus vivo, você tem sim que comer da palavra dele, mas você tem que acreditar, você tem que orar, porque o nosso Deus ele está vivo, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele é acessível. Mas eu sou um miserável pecador. Jesus lavou seus pecados. Ele é acessível. Eu estou falando que Deus vai fazer tudo o que você quer? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que Deus pode fazer coisas que você acha que é impossível. E se ele não fazer, não vire as costas para ele, porque ele sabe o que é melhor para você. Mas ele está vivo. Então, quando você for ler a palavra, ore. Se você orar e pedir para Deus abrir o seu entendimento, ele vai abrir. Mas se você apenas ler, como se fosse um livro comum, talvez até alguma coisa você aprenda. Mas vai ser difícil ter mudança na sua vida. Porque não é uma coisa só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que também a fé sem obras. Então as coisas estão ligadas. Amém?
Para terminar aqui, eu acho que, não sei se eu passei do tempo, me perdoa. Em Isaías 64, 4, né, na NVI diz um pouquinho diferente, ele vai projetar aí. Tem uma versão que eu gosto, que eu acho que, eu não sei se é a Almeida atualizada, mas diz assim: desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha tanto por aquele que nele espera. Né? Acho que na NVI diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Né? A sua confiança tem que estar em Deus. Você tem que ir no médico? Tem. Você tem que fazer a sua parte? Tem. Você tem que tomar o seu remédio? Tem. Você tem que procurar um emprego e entregar o currículo? Tem. Só que a sua confiança tem que estar em Deus. Porque Deus é um Deus ciumento, ele não divide a glória dele com ninguém. Sempre que tem oportunidade, eu conto esse testemunho. O Pedro também quase morreu, não vou contar isso aqui, que meu tempo já deu. Meu pai também quase morreu. E nessas oportunidades, Deus ouviu a nossa oração. E sempre que eu posso, eu conto, sabe por quê? Porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tinha muitos problemas com jogos. Viciado. Esse dia eu estava conversando com o Sr. Roberto. Né, a maioria das pessoas aqui sabe a fraqueza que o Sr. Roberto tinha. Eu tinha essa fraqueza. E Deus me libertou. Isso não é um milagre? Milagre não é apenas cura. Milagre não é fraqueza carnal. Eu sei que todo mundo aqui, a maioria tem algumas fraquezas. Um tem tendências a mentir, outros tem tendência à sexualidade, outros tem tendências à bebida, outros tem tendências à droga. E eu sei que é uma luta que você tem que lutar. Só que se você não colocar Deus, você não vai vencer. Você pode ter certeza disso. Mas se você colocar Deus, eu tenho certeza que você vai vencer. Porque Ele prometeu. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja.